Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. Para você que já me acompanha, meu muito obrigado, continue compartilhando meus vídeos. Para você que está me vendo pela primeira vez, caso goste, vá lá no meu canal do YouTube, faça a sua inscrição, ative as notificações, deixe a sua impressão, vai ser um prazer interagir com você. Ou então me acompanhe lá na página do Facebook Reciclagem Democrática. Dito isso, vamos para um breve resumo dos principais assuntos da semana. No domingo, a CNN promoveu uma entrevista com o ex-presidiário e ex-presidente da Câmara de Vereadores, Eduardo Cunha. Eu estou botando aqui o link, né, na descrição do vídeo, o link dessa entrevista. Eu acho que quem gosta de política deveria assistir. É uma aula de como funciona esse sistema de poder dentro do Congresso, dos compromissos, dos favores, das trocas, das composições. É óbvio que a gente está falando ali com um gangster, um mafioso, uma pessoa, vamos dizer assim, bastante maquiavélica no sentido político, inclusive, da palavra, mas sem dúvida um grande conhecedor, um grande articulista e um homem que se nutriu desse sistema de poder durante muito tempo. E como de tudo a gente tira algo de bom, a sugestão dele para mim, que eu tiro dessa entrevista que eu achei muito interessante, seria aquela que ele fala que as eleições, né, de deputados e senadores deveriam acontecer no segundo turno da eleição presidencial, ou então após a eleição presidencial, caso não houvesse o segundo turno. Por que isso? Porque aí os partidos seriam obrigados, de alguma forma, já a se articular dizendo se vão ser base, se vão ser oposição. O eleitor teria uma clareza maior desse jogo. Porque é o seguinte, a gente sabe que o presidente, embora mande muito, ele sem uma base ele não manda nada, ele não consegue nem acabar com o monopólio de uma carteira estudantil. Então, dentre várias coisas, não vou me prolongar, assistam o vídeo que vocês vão gostar bastante, é muito interessante mesmo. O outro assunto da semana foi a operação da Polícia Federal, que teve como alvo central, né, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A operação não se limitou ao trabalho dele, né, às áreas, ao ministério, mas avançou sobre a sua residência, seu escritório. Tudo bem, eu acho que a polícia tem realmente autonomia, deve investigar tudo. O estranho é que nessa operação o Ministério Público não participou. Ou seja, a polícia, dentro de uma investigação, acionou o Supremo Tribunal Federal, afinal de contas estava investigando um ministro que tem foro privilegiado, e o juiz, ao invés de, óbvio, olhar aquilo ali e chamar o Ministério Público para participar, afinal de contas, né, o Ministério Público é que tem a competência acusatória, né, dentro do processo, ele não foi chamado, simplesmente foi ignorado e mandou-se a Polícia Federal lá. E, bom, nós não sabemos mais nada e realmente eu acho que tem que ter uma certa discrição numa operação como essa, mas fica tudo muito estranho. Só não é estranho quando a gente vê quem é o juiz, que é o Alexandre de Moraes. E aí ele realmente merece a alcunha dada ali pelo Marco Antônio de xerife. E o xerife, né, ele foi e fez algo que não é que ele não seja comum, né? Ele não é feito dentro do processo acusatório brasileiro, né? Sempre há participação do Ministério Público. Isso só não é inédito porque nós temos um caso anterior que também tem como protagonista o mesmo ministro Alexandre de Moraes, que é o tal inquérito das fake news, que quando o Ministério Público foi chamado a participar, ele recomendou o arquivamento. Ou seja, ele ainda transita lá no Supremo Tribunal Federal como uma coisa, como uma peça jurídica que ninguém sabe o que significa, mas é usado hoje como instrumento de exceção para prender político, prender repórter, para suspender direitos dos outros. Quer dizer, é um instrumento de exceção que está lá, é uma aberração jurídica flutuando dentro do STF. Esse é o nosso xerife que a gente vê bem o caráter dele quando ele livrou, né, seu antigo patrão
o presidente Michel Temer do processo que ele estava lá, né, condenado, ou quase condenado e tal, anulou o processo, mandou para Brasília, toda naquela manobra que a gente já conhece para prescrever, para botar uma pá de cal em cima de qualquer investigação e qualquer possibilidade de punição de corruptos no país. Então o nosso xerife é aquela pessoa que promove um combate incessante, incansável pela corrupção. Palmas para ele. Outro assunto que foi da semana, que não pode deixar de ser dito, é a CPI, né? Aquele circo, é circo político, né? Eleitoral que está sendo feito ali. E a grande atração dessa semana, né? No Picadeiro, era o general Pazuello, que já tinha um habeas corpus, né? Preventivo para não ser preso. O pessoal, a mídia inteira, a extrema imprensa falando que ele tinha usado esse instrumento para ficar calado, para ficar em silêncio. Na verdade, ninguém viu o silêncio de Pazuello. Ele falou até demais, inclusive chamando a atenção moral de uma forma curiosa ali dos procedimentos do próprio relator, né? O relator que tem uma ética muito pessoal e particular, né? Uma ética bandida. Aliás, a alcunha que o senador Flávio botou muito bem e que pegou aí os trend tops, que é o Renan Vagabundo, ele continua essa semana também, mas vai lá. O Pazuello entrou grande, saiu gigante, foi um homem extremamente cordato, falou tudo o que tinha que falar. Isso desagradou muito a oposição, porque queria nele um instrumento para que houvesse algum crime, né, fosse apontado algum crime pela administração federal, que não aconteceu. Isso causou desequilíbrio, inclusive, de bons senadores, como a Mara Gabrilli e o próprio Alessandro Vieira, né, que estavam lá e ficaram inconformados, porque, na verdade, não se trata de uma CPI para buscar ali qualquer tipo de irregularidade na aplicação de recursos públicos, e sim para caçar um presidente, porque eles consideram que o presidente é casca grossa. Então, não importa o que ele fez, o que eles querem é exatamente a cabeça do presidente numa bandeja, e isso está ficando cada vez mais distante. Enquanto isso, o presidente, essa semana também estava lá no Piauí, inaugurando uma ponte sobre o Rio Parnaíba, ligando o Maranhão ao Piauí. E para quem fala que ele só está inaugurando obra de governos passados, que ele está terminando, essa é uma obra que já estava sendo esperada há 50 anos pela população de lá, que liga a malha viária dos dois estados. E foi uma ponte que se iniciou em 2019, tinha 24 meses de prazo e foi entregue antes do prazo. Né? Isso pelo ministro Tarcísio, que tem se mostrado uma grande máquina de trabalho dentro do governo. Então é isso aí que eu tinha para falar para vocês, meus amigos. Um grande abraço e até a próxima.